Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. Ontem nós falamos sobre o exercício de mentalização positiva e eu espero que você tenha conseguido realizar ele. E também colhido bons frutos dessa prática. E ao repetir ele regularmente, ele vai te ajudar aí cada vez mais. Muito bem, hoje nós vamos para um exercício que eu costumo usar em consultórios e também nas aulas. O exercício da dissociação. Mas não se preocupe, ele é bem simples. Vamos lá. Toda vez que você está numa situação difícil, a tendência é se associar a essa situação. Aí surge o medo, a incerteza, a falta de clareza e, de repente, você se sente sem saber o que fazer. Nesses momentos, é comum tomar as decisões impulsivas, já que nossa mente está focada nas emoções negativas ligadas ao problema. Agora imagine resolver algo movido pelo medo, pelos ciúmes ou pela indecisão. O resultado geralmente será precipitado e as chances de dar certo são bem pequenas. Esse exercício de dissociação ajuda a separar você da situação, colocando no papel de observador. Você não faz ideia de como isso pode ser útil aí para você. Então vamos a um passo a passo. O passo do exercício da dissociação. A primeira coisa é escolher uma situação. Você vai identificar a situação que está te incomodando. Segundo, você vai ter que fechar os olhos, respirar profundamente por 3 vezes, de forma calma, natural e relaxar. Terceiro, envolve uma visualização. Chamo de visualização da situação numa tela. Então você tem que imaginar que está assistindo a situação como um filme numa tela de TV. E aí você vai ver você mesmo nessa situação. Mas você tem que observar tudo de fora, como um espectador. Esse é o ponto-chave. Você está apenas assistindo, não está vivenciando. Você tem que se dissociar, ou seja, você tem que se separar. Observe sem se identificar. Quarto ponto, você vai diminuir a intensidade disso tudo. O que significa? Imagine a cena em preto e branco. E aos poucos você vai visualizando ela, enfraquecendo, se apagando. Isso reduz aquela carga emocional da situação. Quinto, você vai se questionar, vai perguntar a você mesmo: como me sinto ao observar isso à distância? Perceba como, ao se ver de fora, o sentimento de raiva, de medo, tristeza, ele vai diminuindo. E aí você vai continuar observando e respirando fundo. Aí o sexto ponto é criar uma distância. O que significa isso? Imagine agora que você pode sair da sala onde você está assistindo a tela da TV e olhar essa mesma cena por uma janela. Isso vai criar ainda mais distância emocional e ajuda a ter uma nova perspectiva. Por final, você vai voltar para o presente. Então, quando você sentir que a situação já perdeu aquela força emocional, você vai respirar fundo, novamente, vai abrir os olhos e vai dizer: eu posso ver essa situação com mais calma e clareza. Perfeito? Muito bem. Agora eu vou compartilhar com você uma história que pode te inspirar você a praticar essa técnica. Regina é minha aluna, ela estava passando por uma situação confusa em seu relacionamento, e aí nós aplicamos o exercício. E ela conseguiu se observar e percebeu que estava fora do equilíbrio. Estava fora da tomada de decisão. Não tinha clareza, estava cheio de medo, dúvidas. E ao final do exercício, ela se encontrava mais leve, mais livre daquelas emoções pesadas, negativas. E aí o próximo passo foi mais claro. Ou seja, com a mente mais racional, ela criou um plano, ela definiu prioridades do que fazer e evitou tomar aquela decisão por impulso. O que nós fizemos? Elaboramos um caminho mais sensato. Então, a dissociação, ela cumpriu exatamente o papel: separar você da situação, para o impacto emocional diminuir e melhorar a tua decisão para ser mais assertiva. E nisso, no final, ela se tornou mais racional, colocou um passo a passo, uns prós e contras, e nesse equilíbrio nós decidimos melhor. Então hoje,
Experimente o exercício, veja os benefícios. São importantes naqueles momentos que a gente encontra de dificuldade. Eu sempre digo que coisas do coração são coisas do coração. Coisas da razão são coisas da razão. A gente precisa aplicar a solução no lugar certo. Então, hoje faça o exercício e, claro, eu espero que você tenha um bom aproveitamento dele e também que a gente tenha um ótimo dia. Aloha!